Abramos, como eu havia falado, e na providência do Senhor, tanto o trecho da lei do Senhor ali que o pastor Neumar foi colocado na liturgia, Isaías capítulo versículo 18 ao 20. Iremos ler todo o capítulo. Há muita doutrina aqui nesse capítulo. Nós vamos dar uma visão geral desse capítulo, o que é que estava acontecendo aqui, e o que Deus fala ao seu povo, que é atemporal, é para todo o tempo. Isaías capítulo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a mordedura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não tem. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a ponta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoraram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana no petróleo, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros nem de bodes. Quando vistes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas
tua prata formou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes, como foram antes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será reunida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como um carvalho ao qual caem as flores, e como um jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Oremos, irmãos. Ó Pai eterno, Senhor dos Exércitos, tem misericórdia de nós, Senhor, e fala ao teu povo. Nos instrui nas verdades que aqui estão postas, Senhor. Nos ensina, mas prepara os nossos corações pelo agir do teu Espírito, Senhor, para que o terreno seja fértil, para que venha frutificar a 30, a 50 ou a 100, para que vivamos para a tua glória, para que tenhamos a plena convicção que a tua lei é boa, perfeita e agradável a nós, que ela traz vida, e vida em abundância, porque ela revela quem nós somos e aponta para aquele que redime as nossas almas, Jesus Cristo. Por meio dele, Senhor, nós já chegamos aqui. Fala conosco, ó Pai, e tem misericórdia, porque somos todos pó, e para o pó um dia retornaremos, a não ser que o Senhor volte antes da nossa morte. Mas nos purifica, Pai, como a prata é purificada, como o ouro é purificado, nos purifica pela tua palavra, nos santifica por ela, e seremos santificados. Que teu Espírito fale aos nossos ouvidos, mova os nossos corações, e esclareça a nossa mente, porque o pecado que é em nós, Senhor, nos impede de entendermos as verdades celestes. Mas pelo teu agir, Senhor, pela tua boa vontade, pela tua graça remidora, nos voltamos à verdade, que é a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que é forte, né? Deus fala ao seu povo com expressões muito fortes e faz comparações duras, principalmente para o israelita da época. Ele tinha plena convicção do que era Sodoma e do que era Gomorra. Para a gente, às vezes fica somente como uma cidade que Deus derramou juízo por causa do seu pecado. Isso já é muito. Mas para os judeus da época, que não faziam tanto tempo e que deveria ter sido instruído geração após geração daquelas verdades de tudo que Deus havia feito para tirar aquele povo do Egito. Isso aqui era uma comparação
terrível. Então hoje, vamos meditar um pouco sobre o que Deus fala ao seu povo, o que Deus fala a nós como igreja, levando em consideração já o nome do profeta Isaías, que diz: a salvação do Senhor é a salvação, e de Yahvé é a salvação. Então, no início do capítulo, no início do livro, Deus já fala para nós que a salvação não vem da nossa força, não vem do que fazemos, não vem de obra nenhuma nossa. A salvação vem do Senhor. É Ele que nos purifica, é Ele que nos redime, é Ele que nos salva, é Ele que nos molda, é Ele que nos dá esperança para peregrinarmos a Nova Jerusalém, para nos afastarmos de Canaã e de toda idolatria que Canaã oferece. Então a gente está numa época de Copa do Mundo. E a gente infelizmente vê igrejas se moldando ao mundo para abraçar o entretenimento. Um novo ídolo que foi criado. Não é mais feito de ouro, não é feito mais de prata somente, não é feito de pau, não é feito de pedra, mas o entretenimento se tornou um ídolo cultural na sociedade. Deus nos chama a revermos e nos chama para considerarmos o que Ele tem a falar e nos convoca ao arrependimento, para que em Cristo desfrutemos o bem que Ele irá nos propor. Logo no início, ele vai falar que Isaías é filho de Amós e que ele teve a respeito de Judá uma visão. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Aqui é um período de mais de 40 anos que o profeta Isaías ele exerce o seu ofício perante o povo. Ele passa aqui, já no início do texto, passa por quatro reinados, 4 reis de Judá. Judá aqui, irmãos, trata-se do reino do sul. O reino do norte, que foi consumido por causa da sua apostasia. Os irmãos lembram que depois de Saul veio Davi. Saul governa 40 anos, Davi 40 anos e veio Salomão 40 anos. Depois, por causa de uma imprudência de seu filho Roboão, o reino se divide. E fica o reino do sul com Roboão e 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, e o restante das tribos do reino do norte. O reino do norte, todos os reis são ímpios. Não tem nenhum rei que demonstre ou busque a piedade. Tanto é que toda a linha sucessória dos reis é cheia de... A gente lê no livro de crônicas e de reis, vê que há trapaças, há traições, e os reis são mortos por causa da sua rebeldia, não só por agir de forma ímpia, mas a mão do Senhor pesando contra eles. O reino do sul não. O reino do sul, ele alterna de reis piedosos e reis não piedosos. Alguns reis são piedosos e eles procuram purificar o reinado. Às vezes tropeçam, mas a Escritura mostra que eles são reis piedosos. Isaías, ele é chamado para profetizar e para proclamar um reinado de 4 reis. E a gente vê o último rei que é mencionado aqui, Ezequias, é um rei que tem uma história muito conhecida na igreja. Que ele clama ao Senhor, ele cercado pela Síria, clama ao Senhor, porque ele não tinha mais, de fato, a quem socorrer, quem pudesse socorrer, e Deus envia um anjo, em uma noite, mata 185.000 soldados, e faz com que o rei da Assíria recue.
Talvez destes 4 reis, o rei Ezequias seja o mais famoso. Mas o Senhor chama todo o povo. E o texto, no verso 2, não deixa dúvida como ele chama todo mundo para ouvir. O texto diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Você vê que não escapa ninguém da ordenança do Senhor. Às vezes a gente ouve no meio das igrejas que não, Deus está mandando a sua lei, é somente para o seu povo. O seu povo tem que cumprir de fato a sua lei em Cristo. Porque a lei é boa, perfeita e agradável para o seu povo. Mas essa lei, ela vai servir para julgar toda a terra. É o padrão de Deus de julgamento. É a sua lei, porque revela o seu caráter. Então não tem escapatória. Por isso que a proclamação do Evangelho é para todo mundo. Arrependam-se dos vossos pecados. Convertam-se dos seus maus caminhos. Reconheçam Cristo como o único e suficiente Salvador. Não tem escapatória. Se vocês não se voltarem dos seus caminhos, vocês serão condenados. E não é um juízo qualquer, não é um STF que vai condená-los, é o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, que vai derramar a sua ira sem mistura de graça no dia terrível do Senhor. É um chamado para todo mundo. Aí ele continua: criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. É muito triste quando a gente sente que a gente peca contra o Senhor. A gente, remido pela graça de Cristo, a gente pega, a gente se entristece. Aqui, Deus está dizendo: vocês não eram nada. Vocês estavam presos, escravizados. Eu os libertei, os engrandeci, porque o contexto de Judá, eles tinham culpa. Eles estavam ricos. E eles achavam, apesar de toda iniquidade, eles achavam porque eles tinham templo, eles tinham culto, eles tinham o que Deus tinha graciosamente concedido a eles, eles achavam que podiam fazer tudo o que podiam. E que estavam numa ótima situação. Eu vou cultuar. Eu vou sacerdote. Eu ofereço sacrifícios. Mas a gente vê mais à frente que não é isso que Deus diz. Pelo contrário. É uma sentença que ele vai dizer no verso 13, na última parte, nem a reunião solene. Imagine Deus dizendo para nós: o culto de vocês é desagradável a mim. Não façam, porque o sofro é pesado para mim, o que vocês oferecem. Há tanta iniquidade em vocês que não abordam. E a gente sabe que não era sangue de bode que rendia de fato. Não era sacrifício de ovelhas, por mais que elas fossem perfeitas, cordeiros. Elas apontavam para o cordeiro verdadeiro. Mas Deus diz: há tanta iniquidade no povo, que até as orações de vocês vão estar para os ouvidos. Eu não vejo, porque é desagradável. O incenso eu abomino. As festas, que veja, é o que Deus havia determinado para que fossem elementos de culto. Ou seja, tudo que eles estavam fazendo não era porque simplesmente eles tiraram da cabeça, mas Deus havia ordenado. Mas o proceder deles era tão iníquo, não havia santidade no povo, que Deus desprezava o culto. E ele tinha engrandecido esse povo. Esse povo havia sido fiel. Mas agora, esse povo se rebelou contra Deus. E a rebeldia era tamanha que no verso 3 ele vai dizer: o boi conhece o possuidor. E o jumento, a manjedoura do dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. A gente lembra até de Paulo aos Romanos no capítulo 3. Todos extraviaram.
E o salmista que fala até no Salmo 14, todos extraviaram, a uma fizeram-se inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí no verso 23, do capítulo 3 de Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ai da nação pecadora, verso 4. Povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Veja, a descendência de malfeitores quer dizer que o pai é um malfeitor. O pecado de Israel não foi nessa geração apenas. O pecado vem sendo reproduzido. Eu creio que os irmãos, em algum momento da vida, já conheceu alguém que tem um pai que é de um jeito, sofreu, padeceu dos pecados do seu pai, mas quando cresce pratica os mesmos pecados. Às vezes até piora a prática pecaminosa. Às vezes eu não sou só um. É como se fosse o pai tem um vício, ele é alcoólatra, mas o filho ele passa a ser alcoólatra e roubador. Alcoólatra e assassino. Quando a gente olha a história de Israel, é assim. Jeroboão, no reino do norte, quando ele ascende ao poder, ele não apostata não. O pecado de Jeroboão é que ele torna sincrético a crença. Ele nomeia outros sacerdotes que não são da linhagem de Arão. Ele começa a fazer coisa da cabeça dele. Ele é um pragmático. É no reino do sul que está o templo. Mas como eu não quero que o povo vá para lá e se associe a ele, nada melhor do que eu criar um templo aqui. Eu nomear sacerdotes de uma linhagem que Deus não mandou. Eu fazer um culto dos meus móveis e achando que Deus vai se agradar. O maior problema é que, em vez de cessar somente com a morte de Jeroboão, vai se repetir e piorando. Quando a gente olha nos textos, vai dizer e praticaram o mesmo pecado de Jeroboão, e às vezes pioraram. Pronto. Essa é a descendência de malfeitores. Eles não olham a causa da luta, pelo contrário. Tipo, quando diz que os seus príncipes são companheiros de ladrões, são rebeldes, cada um deles ama as peitas, ou seja, ama a corrupção, tipo, já são os líderes, e um vem atrás do outro, os filhos vêm piorando a iniquidade, repetindo a iniquidade dos pais. E como isso fica provado no texto? O pai peca, os filhos são o que diz o texto? Corruptores. Os irmãos devem ir na escola, no trabalho, ou em outro canto qualquer. Como crentes, às vezes se relaciona pelo ambiente de trabalho com alguém que não é crente, o que é que ele mais deseja. Vamos comigo para ali, vamos participar das mesmas conversas. Ele não se não tiver uma firmeza do crente, ele é corrompido pelo inimigo. É o que o mundo faz. Ele seduz. Satanás é chamado na Escritura de um sedutor. Pronto. Ele corrompe. Aqui eles são a descendência, os pais eram malfeitores. Os filhos fazem o pior. Eles não só fazem o mal, eles corrompem ao redor. Eles fazem o mal e multiplicam o mal, para que o mal se permeie em toda a sociedade. Por isso, eles não dão ouvidos à causa da viúva. Eles não estão nem aí para o homem. O pobre, eles diferem. Mas eles acham que, fazendo tudo ao Senhor,
oferecendo sacrifícios a Deus, indo se consultar com o sacerdote, fazendo festas de lua, participando até do Shabat. Deus iria aceitar. Não é isso que nos torna aceitáveis a Deus. É Cristo. É aquele que foi ferido no calcanhar, mas pisou a cabeça da serpente. O tempo todo era esse que purificava o povo. E se o povo desprezar essa graça especial, não tem outra. Não há sentença condenatória que faça o pecador voltar e se arrepender dos seus caminhos. Se fosse assim, a imensidão de que estão nos presidiários, padecendo de dores, sofrendo sentenças, sejam justas ou sejam injustas, pela sua iniquidade, eles se voltariam. Eles deixavam de praticar, eles reconheceriam a condição de miserabilidade deles e quem Deus era, na verdade. Precisa da graça, precisa Deus não só mostrando o Espírito do Senhor razoando, mostrando o pecado, a justiça e o juízo, fazendo ele vir, como Deus fala, e voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente, no verso 25, as tuas escolhas. Deus precisa tomar a iniciativa o tempo todo para o pecador não se perder. Não é só autodestruição, não. É destruição eterna, eterna de Deus eterno. Aqui, Isaías, não é à toa que Isaías é chamado por livro do profeta evangelista. Não é só por causa do Salmo 53, que todo mundo conhece. Mas é porque o tempo todo o profeta não só dá a sentença, mas ele chama o povo ao arrependimento. Se vocês, se quiserem e obedecerem, comereis o bem da terra. O verso 6 diz assim: desde a ponta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas por óleo. Imaginemos essa imagem: um corpo cheio de feridas, não há nele coisa sã alguma. Quando o profeta fala a cabeça dele não há coisa sã, não é só coisa externa, é porque no pecador, o pecado atingiu todas as áreas da vida do pecador, inclusive a cognição, a razão. Ele não é capaz de enxergar a verdade que há em Cristo. Ele não é capaz de se voltar para Deus. E muitas vezes o Deus que ele fala é um Deus genérico. Não é o Deus vivo verdadeiro, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus criador de todas as coisas. E por graça, apesar da rebeldia do homem, mandou seu Filho unigênito, Deus homem, mas Deus de Deus, para redimir seu povo. Não é esse Deus, é um Deus qualquer. É um Deus que às vezes eu falo ou digo, ai meu Deus, ou graças a Deus, mas é um Deus que só é às vezes invocado se for para me dar alguma coisa boa, que eu julgue boa. Porque se não for, mas a sua prática é a mesma descrita no final do verso 4. Eles deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E esse termo aqui de voltaram para trás não é simplesmente alguém que estava em uma posição e dá 2 passos para trás, não. O
sentido aqui é de alguém que estava numa direção e vira 180 graus. Ele voltou para trás. Isso aqui quer dizer apostasia. Resumindo. Não há meio termo no campo espiritual. Ou eu sou santo, por causa de Cristo, e ando e busco andar conforme Ele andou, apesar das nossas falhas, apesar das minhas falhas, ou eu estou numa posição de inimizade contra Deus. Se eu era um crente, se eu desfrutei dos meios de graça, da pregação da palavra, se eu tive, às vezes, amigos ou pais que oraram por mim, ouvi o Evangelho, proclamaram a mim, eu participei ou presenciei a ministração dos sacramentos. Eu fui a cultos e ouvi a pregação, ouvi quem Cristo era. Mas eu nego. Você vê aqui que no texto não é simplesmente uma... não é porque eu não entendi, que eu não sigo não. É algo deliberado. É uma apostasia deliberada. Porque não é a primeira vez que Deus fala com o povo. E nem é a última, como a gente vê nos demais profetas. Falando em profetas, havia outros profetas contemporâneos com Isaías. E o chamamento à revisão de vida, ao autoexame, à conversão, é a mesma. Você vê que o povo é o tempo todo. E às vezes a gente olha para Israel e diz: ixi, esse povo viu tanta coisa, presenciou, tipo, Deus falando no monte planejante, o mar se abriu, 10 pragas. E esse povo permaneceu assim. Hoje a gente tem o Deus encarnado, o ápice da revelação de Deus, aquele que tinha a mesma essência do Criador. E quantas vezes nós o negamos quando pecamos? Quantas vezes tentamos justificar? É o que o texto diz. Como eles: eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu comungo com os irmãos, sempre que eles estão juntos, e eu trato todo mundo bem, mas no íntimo do meu coração, na minha intimidade, ou dentro de casa, eu sou um demônio. Ou antes fosse, porque o texto lá no Novo Testamento diz que os demônios, quando viram Cristo, eles tremeram e reconheceram que ele era, apesar da toda a sua rebeldia eterna e sua condenação eterna. Mas os homens, nem isso, tremerão no dia do Senhor. O verso 5 diz: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Deus está dizendo, em outras palavras, vocês vão ser castigados, mas vocês ainda continuam rebeldes. Eu castigo vocês e vocês continuam assim blasfemando. Vocês continuam na mesma apostasia, na mesma idolatria, na mesma falta de amor com o próximo. Não trata aquele que precisa de ajuda com misericórdia, com amor. O coração era tão duro, tão empedernido, que o juízo temporal de Deus não os muda. Por isso que a Escritura e a boa nova do Evangelho é essa: se a graça de Cristo, o Espírito do Senhor não operar no crente,
ele não se volta. Se Deus não agir trazendo aquele que está no poço de lama para o reino da sua maravilhosa luz, ele permanece lá por mais que o pior aconteça com ele. Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Não há partição no pecador. Não há nada bom, nada agradável. Se não for o perfume de Cristo, se não for o sangue do Cordeiro lavando-nos, ai de nós. Ai de nós. Porque o que ecoa no nosso coração é o que Cristo pode muito bem falar a nós, homens de pequena fé. Ai de nós. Quem nos livrará do corpo desta morte? Diz Paulo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O verso 9 vem a manifestação da graça do Senhor para o povo de Israel. Ele diz assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado nenhum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Deus está dizendo, se eu não tivesse deixado um fiel, vocês seriam dignos de consumação por meio da minha ira, como aquele povo foi, por causa da iniquidade deles. Você vê que o projeto de redenção do Senhor, o pacto selado por ele, redentivo, ele não foi quebrado. Porque Deus deixa o remanescente fiel para que Cristo venha. No meio do povo sempre teve crentes. Porque Deus deixou graciosamente. Se ele não tivesse atuado, nós seríamos como Sodoma, como Gomorra, digno da ira do Senhor. Aí Deus diz: ouve a palavra do Senhor, mais uma vez. Ouve no verso 2 e agora no 10. Ouve a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Aqui é aquela comparação. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Deus não está falando com essa nação, não. Deus está falando com Judá. Lembremos que essas nações foram dizimadas. Deus fez descer fogo do céu e os consumiu por causa da iniquidade. Aqui é uma comparação com esse povo, diante de tanta iniquidade que havia em Judá. Aí ele continua: de que serve a vida dos vossos sacrifícios? Já estou farto para holocaustos e carnes, e da gordura de animais selvagens. E nem me agrada desse sangue de bezerros, nem de cordeiro nem de bois. Quando vindes a mim para comparecer perto de mim, quem requereu de vossas mãos que viesseis a pisar nos meus olhos? Parece que é contraditório, né? Deus tinha estabelecido os sacrifícios e agora está dizendo: como vocês estão indo? Por mais que Deus tenha estabelecido um dia de sete para cultuar, guarda o dia de Shabat para o santificar. O tempo todo Deus requereu do seu povo uma vida pública, uma vida de santidade. E o pecado no meio do povo é terrível para o Senhor. Deus se agrada do povo que anda em santidade. Não se associa com o pecado. Não minimiza o pecado. Não inventa desculpas para o pecado. Pelo contrário, ele se prostra diante de Deus
clama por perdão. Porque não é o mundo que nos faz aceitar. Não é todo domingo está aqui. É por causa de Cristo que somos aceitáveis a Deus. É por causa de Cristo que o nosso culto é aceito a Deus. Se não fosse Cristo, estaríamos na mesma situação deles. Nossas obras, por mais que aparentem boas, são fracos e insuficientes. É escória. Não continueis a trazer refeições, diz no verso 13. O incenso para mim é a abominação. As luas novas e os shabat, os sábados. E a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Pode convocar o povo para vir para o templo adorar. Uma vida de iniquidade, uma vida de perversidade. Isso é em vão para Deus. O texto de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em João 17, quando Cristo ora e faz a famosa oração sacerdotal, ele ora por nós, por todo o povo. Ele diz: é por eles que eu me santifico. Por causa da santificação de Cristo que somos aceitos. Se não fosse isso, a ira justa do Senhor era merecida. Mas Cristo nos conquistou por direito. Sua obra foi perfeita. Somos aceitos a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos duas razões porque a igreja cai nesse pecado de apostasia. A primeira delas é porque ela esquece a filiação. Que filiação? Nós esquecemos quem nos criou, que de fato é nosso Pai. O verso 3 vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece. Toda vez que a gente peca deliberadamente, a gente negocia isso aqui. É como se eu dissesse na minha mente: Deus não está vendo, não está aqui, não é onisciente, não é onipotente, Ele não é quem Ele é. Nesse momento, veio, por mais que seja uma faísca de apostasia por tudo que a gente conhece, desde o Novo Convertido até aquele que já é maduro na fé. Ele padece porque o pecado habita nele. A lei nos mostra Cristo. Por isso que a gente precisa de Deus. Porque não tem mérito em nós. A gente não consegue com nossas próprias forças. Tem um texto de Jeremias 9, 23 e 24, Deus vai falar mais ou menos assim: não confieis o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas. Quer-se glória agora em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo do Senhor. Você vê que é o mesmo Deus. Não é um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Ele é imutável. Ele não há variação nem sombra de mudança. Ele oferece a boa nova o tempo todo. Se volte para mim. Creia em mim. Me obedeça. Porque aí sim você vai cumprir o bem da terra. A segunda razão é quando a gente tem um pecado oculto e pensa que está em paz com Deus. A gente alimenta o pecado. No meu quarto está de boa, ninguém está vendo. Eu faço o que eu quero fazer. E por mais que eu seja alertado,
1, 2, 3, 4, às vezes anos a fio. Eu acho que está tudo bem. O perigo do pecado é que ele vai deixando-nos dormir. Eu não me comovo mais. Eu não choro mais perante o Senhor por causa desse pecado. Eu pratico, daqui a pouco eu estou dormindo. Daqui a pouco eu não vou mais a Bíblia, daqui a pouco eu não oro, daqui a pouco tudo já é enfadonho. Deixa eu ter que acordar no domingo de manhã, está muito ao Senhor. Eu acho que eu podia ver o jogo, não tem nada demais, faltar o grupo para assistir o jogo. Você vê que há uma disposição de coração. Porque o futebol por si só não há problema. O problema é negligenciar as coisas do Senhor e demonstrar, não é só para os homens, mas para mim mesmo, que o amor que eu tenho por Deus não me move a buscar o mal. Esse é o grande problema do pecado. Ele mostra como o nosso amor por Deus às vezes é da boca para fora. Esse povo me adora com os lábios, a gente vê que eles cultuavam, mas o coração está longe de mim. É um alerta para nós. Que nunca esqueçamos a nossa filiação. Que nunca deixemos o pecado nos deixar mortos, dormentes, não desejosos pelas coisas santas, apáticos para as coisas de Deus, mais amantes das coisas do mundo do que do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, porque isso é um problema constante na vida do crente. Porque nossa vida não é assim, no processo de santidade, não. Nossa vida é assim, infelizmente. E às vezes precisa o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel, nos quebrar. Vir com seu braço e tirar toda a soberba que é em nós, toda a apostasia e se mostrar dizendo: agora você vai saber de onde de fato vem a salvação de Israel. Imagine se ele não fizesse isso. Eu costumo dizer, e os cristãos já falavam muito antes de mim, às vezes a dor do crente é a graça do Senhor espremendo ele, para que o caráter dele seja moldado ao caráter de Cristo. A dor nem sempre é ruim na vida do crente. Quantas orações não deixaria de ter sido feitas e que foram registradas nos Salmos, se Deus não tivesse deixado Davi passar pelo que passou? Quantas vezes nós deixaríamos de orar, de recorrer a Deus, se nossa vida fosse viver de pouco, como desejamos? Em todas as áreas, financeiras, trabalho, familiar. Quantas vezes Deus fica esquecido? Depois. Esse depois vai nos endurecendo, vai nos deixando apáticos. Deus busca adoradores em espírito e verdade. O nosso clamor também seja para que nosso coração seja sempre fértil, um terreno fértil com a palavra. A palavra cantada, a palavra lida, a palavra orada, a palavra venha a ser, como diz o salmista no Salmo 1, que eu medite nela de dia e de noite, e nela eu tenho prazer. E aí vem a graça, que já falamos. Vem depois, verso 18. E raciocinemos juntos, ou arrazoemos algumas versões. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Resvaremos o chamado do Senhor. Ponderemos o que ele diz. Vejamos a sua lei e amemos a sua lei. Quando a gente lê o Salmo 119, Davi ama os estatutos. Amo a lei do Senhor. Nela é o meu deleite. A lei do Senhor só é um peso para aquele que é rebelde. Para aquele que acha que, longe dos ditames do Senhor, ele vai ter felicidade. Mas outra característica do pecado, ele oferece uma coisa, mas o que ele dá é ilusão, não. É ilusão. Fora de Deus, fora de Cristo, não há nada bom. Só morte, tristeza e desgraça. Arrazoemos o chão. Choremos quando pecamos. Corramos para Deus. Não achemos que é nada de nós. Ou pior, às vezes a gente se compara, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, e aquele irmão ainda está fazendo isso e aquilo. Nesse ponto, eu sou melhor do que ele. Esquecemos que, como Cristo mesmo falou, se eu quero o mandamento, eu vou dar Deus. Se eu quero uma ordenança, eu sou digno de condenação. Eu preciso correr. Eu preciso da obra do nosso Redentor, da obra de Jesus Cristo. Ele é nosso Salvador. Ele purifica as nossas chagas. Ele que apaga todas elas. Com o sangue vertido do Calvário, é Ele que possui eficácia infinita, que penetra nas fibras mais profundas da alma apóstata e opera para a purificação completa. Nos vistamos da justiça imaculada de Cristo, por meio da fé nele. Portanto, irmãos, se você se encontra nessa manhã cansado, porque o texto às vezes nos faz enxergar a nossa hipocrisia, às vezes, nossa debilidade, achando que vir cultuar pela manhã, ou participar dos sacramentos, ou orar, ou ler a palavra, é somente um rito religioso que não tem significado algum, ou que eu pratico isso de forma remota, maquinalmente eu vou repetir, de forma automática. Às vezes eu não tomo consciência de nada e acho que está tudo bem. Deus me chama a razoar. Para que não paire em nosso coração cheio da morte espiritual. Nós não devemos fazer como alguns, e às vezes em determinado momento da caminhada, por falta de maturidade, que diz, eu pequei, eu não vou hoje, me sinto envergonhado na presença do Senhor. Como se Deus estivesse somente presente aqui. Não é mais antiga aliança, o Senhor foi rasgado. Deus vê todas as coisas. O Salmo 139, se não me engano, diz isso. Que até a palavra que vai sair da nossa boca, antes ele já conhece toda. De trevas e luz para ele é a mesma coisa. Ainda que eu me detenha nos confins mais, ainda lá ele vai estar.
reconhecendo o pecado, nós devemos correr para Cristo. Nós devemos nos render a Deus. Não com sacrifícios inúteis, ou por achar que fizemos algo bom, mas porque aquele que é médico das nossas almas, verdadeiramente ele pode tratar todas as feridas. O corpo que antes estava todo enfermo, do pé à cabeça, é ele que sara. Não é somente de doenças que ele pode curar, não. É das chagas espirituais. E essa só ele pode curar, não há médico. Ouçamos, irmãos, a voz do nosso Senhor e arrazoemos, porque Cristo é o nosso Salvador. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, engrandecemos o teu nome porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que tu tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos purifique dos pecados. Nos dê força para lutarmos contra os nossos pecados. Força para dizermos não às tentações do mundo e de Satanás. Sabedoria para reconhecermos aquilo que é bom e o que é mal diante dos teus olhos, para que venhamos andar em santidade. Mas reconhecendo que a tua lei é boa e que praticá-la é bom para nós, nunca venhamos achar que é longe de Cristo que é a salvação. Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o purificador das nossas almas. A Ele damos glórias e glórias e glórias para todo sempre.